Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Essa semana a gente vai estar fazendo um pouquinho das coisas do livro, ainda do volume 2, mas nós vamos dar uma revisada em alguns conteúdos lá do volume 1, porque nós vamos começar na semana que vem fazer algumas avaliaçõezinhas de vocês, tá? Bem tranquilo. Depois a prof vai explicar durante a semana, eu vou mandar ali um bilhetinho no grupo do Whats, tá? Mas bem tranquilo assim, tá, gente? Bem simples. A gente vai estar retomando a cada dia, tá? Então, a aula de hoje, né, de língua portuguesa não é revisão, mas é uma coisa que vai fazer parte lá um conteúdo que vai fazer parte lá da avaliação de língua portuguesa também, tá? Que ainda é falando um pouquinho de monossílabas átonas e tônicas, tá? Daí lá na página 23 diz assim: leia novamente o texto do balão de pensamento do Gaturro. Ah, agora sim, a voz da consciência já estava me irritando. Daí tem a letra A. As palavras a seguir têm quantas sílabas? Daí tem ali a, voz, da, já e me. Então, vocês têm que olhar ali, né? Quantas sílabas tem, né? E vão responder. Bem fácil, tá? B. Qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Então, quando tem só uma, é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Só vão marcar um X, tá? Bem tranquilo. Aí tem uma explicaçãozinha ali. São monossílabas as palavras com apenas uma sílaba, né? Conforme a intensidade com que são pronunciadas, elas são classificadas em monossílabas átonas ou tônicas, né? Veja esse exemplo. A voz da. Então, observe que entre as monossílabas em destaque, a, voz e da. Voz é pronunciada com mais intensidade, então a mais forte. Já as monossílabas a e da são pronunciadas com menos intensidade, por isso são consideradas átonas. Então, átona é quando elas são mais fracas e tônica quando é mais forte, tá? C. No quadro do item A, qual é a única monossílaba acentuada? Então, vocês vão escrever qual é a única que tem acento. E tônica ou átona, vamos dizer se ela é tônica, né? Quando ela é forte, ou átona se ela é fraca, tá? Só escrever ali. Depois, na página 24, a gente tem regra de acentuação das monossílabas. As palavras voz e já são monossílabas tônicas, contudo, apenas uma delas é acentuada. Para saber por que isso acontece, é preciso conhecer a regra de acentuação, que leva em conta a terminação das palavras, então tem que ver com que letra que termina. Leia as monossílabas do quadro. Aí tem lá, né, várias: bem, pá, mês, nós, dor, só, chá, três, luz, sol, traz, fé, trem, pó e mal. A. Quais palavras não são acentuadas? Vocês vão escrever só as que não têm acento. B. Quais palavras são acentuadas? Vão escrever as que têm acento. C. Complete o quadro com as palavras acentuadas considerando a terminação. Então, tem que olhar ali o que tá pedindo, tá? Tem um quadrinho ali, ó. Palavras terminadas em... Daí, ó. A seguido ou não de S. Então, só o que tem A, né? Ou as, vocês vão botar ali. E seguido ou não de S. Então, o que tem E ou es, vocês vão botar ali. O seguido ou não de S. O ou os, vocês vão botar ali, tá? Regra das monossílabas. São acentuadas as monossílabas tônicas terminadas em A, as, e, es, o e os. Exemplos: lá, mas, pé, mês, dó e sós. 3. Quais das monossílabas a seguir são acentuadas? Pinte-as de vermelho e acentue-as. Então, vocês têm que pintar de vermelho e acentuar só aquilo que tem acento, tá? Tem que ler ali cada uma para saber o que vai acento ou não. Página 25, depois tem uma atividadezinha que é sobre HQ. O que é HQ, pro? HQ é história de quadrinhos, tá? Então, de HQ para texto narrativo. HQ do Gaturro conta uma história com imagens e palavras.
Eu não lembro dessa história. Vamos voltar um pouquinho ali pra trás, aonde tem esta história do Gaturro, que a gente viu lá na página 21, no dia 10 de junho, tá? Então, ali, ó. HQ do Gaturro conta uma história com imagens e palavras. A ideia agora é que você reconte essa história usando apenas palavras, formando um texto em prosa, organizado em parágrafos. Então, tem que fazer um textinho. Preparação. Releia no material de apoio os quadrinhos de Gaturro. Então, vocês vão lá no fim do livro de vocês, tá? Lá na parte do material de apoio. Aí que a Pro marcou aqui. Ó. Vão ir aqui nessa página 3, lá do fim, ó, do material de apoio. E vão reler a historinha. E aqui vocês vão fazer o texto, tá? Pode recortar isso aqui. E pode colocar o nome de vocês aqui. Guardar lá na pastinha de folhinha, que depois a Pro, quando marcar as avaliações de vocês, vou tá recolhendo algumas coisas, daí eu quero ver isso aí também, tá? Então, ali, ó. 2. Em uma folha avulsa, escreva o que acontece em cada quadrinho. Pode escrever naquela folhinha mesmo ali, que ela tá durinha, tem linha, pode fazer ali, tá? Produção, monte seu texto reunindo as frases que narram o que acontece na história, quadrinho a quadrinho. Então, vão formando texto conforme o que acontece em cada quadrinho. Use marcadores temporais para indicar a passagem do texto. Depois, ó, em seguida, depois disso, ao mesmo tempo, enquanto isso, então, no início, como é que a gente faz, no meio, no fim da história. Ao reproduzir a fala da voz da consciência, use o discurso direto. Por exemplo, nesse momento, Gaturro ouviu uma voz que dizia, não arranhe o sofá. Então, vocês podem colocar um narrador na história. Avaliação. Avalie seu texto e verifique o que precisa ser corrigido. Aí vão marcar ali com X, né? Aquela mãozinha para cima ou para baixo. Recontou todas as ações do Gaturro? Usou marcadores temporais para indicar a passagem do tempo? Usou o discurso direto para reproduzir a voz da consciência? 7. Faça a versão definitiva do seu texto na folha do material de apoio. Vocês podem fazer de lápis, podem fazer direto ali, tá? Não precisa fazer num papel uma, depois passar para ali, tá? 8. Destaque a folha e deixe a resposta no mural da sala. Não, vocês vão guardar na pasta de folha e vão me entregar quando eu pedir, junto com as avaliações de vocês, tá? E a página 26, ela é um resuminho que vocês podem estar lendo, tá? De tudo que a gente aprendeu, depois quando eu fizer essas revisõezinhas durante a semana, pode consultar ali também, tá? Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Até mais!